Olá, amigos, amados irmãos, muito bom dia. Espero que todos estejam na paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nós estamos hoje iniciando mais um vídeo para que a gente possa juntos estudar um pouco mais da palavra do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Nós hoje vamos falar de um tema importante para que você compreenda a verdadeira Escritura, aquele evangelho puro, simples e objetivo de Jesus Cristo. Longe dessas falácias, que está correndo o mundo afora aí, essas igrejas comerciais, essas maracutaias espirituais que a gente vê por aí. E hoje nós vamos estar conversando bastante sobre esses temas. Para quem realmente Jesus quer falar do seu evangelho? Para quem realmente Jesus quer que entenda o seu evangelho? Qual é a igreja verdadeira que nosso Senhor Jesus Cristo quer que a gente frequente? Quem é o povo de Deus que está nessa terra? Quem somos e quem serão e quem será os escolhidos de Cristo? Tudo isso a gente vai estar conversando bastante hoje, nesse vídeo, e nós vamos estar junto, trazendo vários temas para vocês aí relacionados a isso. Em primeiro lugar, a gente queria conversar com vocês sobre um assunto importantíssimo. Primeiro, as cartas de Paulo. As cartas de Paulo que você estuda no Novo Testamento, na Nova Aliança do nosso Senhor Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada. Nós queremos perguntar para você, para quem Paulo escreveu essas cartas? Foi para uma igreja ou foi para um povo? Porque os religiosos afirmam de que Paulo escrevia carta para igrejas e que a igreja ela é uma definição, é uma decisão de Cristo de que ela deveria existir. Mas será que é isso mesmo, irmãos? Nós vamos entender isso hoje, você vai entender comigo estudando a Bíblia, porque não adianta ouvir charlatão na igreja, não adianta ouvir charlatão na internet, não adianta ouvir charlatão na esquina da sua casa. Você precisa estudar a Bíblia como ela é e querer entender definitivamente o que é que Jesus quer para a gente, o que Ele quer para a sua vida. Uma casa de tijolo, uma placa e um monte de engravatado dentro falando mentira para você, ou uma igreja espiritual onde você se relaciona diretamente com o nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é a igreja, qual é a verdadeira igreja que Cristo quer para você? Para a gente entender isso, nós vamos começar hoje falando das cartas de Paulo. Para quem Paulo escreveu as suas cartas? Eram realmente para igrejas? Eram realmente para pessoas? Eram realmente para pessoas escolhidas de Deus? É nisso que nós vamos nos detalhar hoje. Eu tenho aqui alguns estudos que a gente trouxe para vocês, para a gente poder entender melhor as cartas de Paulo. Paulo, depois da sua conversão traumática, digamos assim, por isso nós afirmamos que o povo de Deus é escolhido pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. Paulo foi uma pessoa retirada do sistema religioso. Presta atenção que eu vou te falar, meu irmão que está aí ouvindo, que está aí na internet nos ouvindo. Paulo era um religioso. Paulo era um membro do Sinédrio Romano. Ele era um dos dirigentes maiores da igreja daquela época.
né? E ele perseguia aquele povo que adorava a Deus fora da igreja, fora do templo, os adoradores de Cristo. Ele matava essas pessoas. Ele matava. Porque estava com Jesus, né? Lá no campo, pregando, ouvindo Jesus, o Evangelho de Cristo verdadeiro. Ele odiava essas pessoas porque dizia que essas pessoas não estavam adorando a Deus, estavam adorando um falso profeta que era Jesus Cristo. Mas Jesus já tinha escolhido Paulo para ser o seu líder, com certeza. E aí, a caminho de Damasco, vocês sabem a história. Jesus apareceu para Paulo, derrubou do cavalo, perguntou para Paulo: Paulo, por que tu me persegues? Saulo, né, na época ainda, por que tu me persegues? Ali, irmãos, é um desenho do que nós vivemos hoje. É a religiosidade, é a instituição religiosa, né, é o religioso perseguindo aquele que serve a Cristo fora do sistema. E Jesus disse para Saulo ainda: por que me persegue, Saulo? Saulo entendia que matava pessoas que não serviam a Deus, né? Como se os religiosos falam hoje. Essas pessoas que estão aí na internet falando que não precisa de religião são malucos, né? Paulo era um desses que falava essas mesmas palavras. E Jesus disse: por que tu me persegues, Saulo? E o transformou no apóstolo Paulo, né? Depois de um traumático encontro. Vocês sabem da transformação de Paulo, e que se tornou, no meu ponto de vista, e eu acho que na maioria de todos os nossos irmãos, um dos maiores profetas, um dos maiores levadores do Evangelho de Cristo a esse mundo, né? Um dos maiores homens de Deus que pisou nessa terra. Então, veja você, Jesus levantou Paulo para pregar um verdadeiro Evangelho de Cristo, porque o sistema religioso daquela época contava um monte de mentiras para o povo, né? Inclusive condenaram o próprio Cristo, porque dizia que Cristo mentia para o povo, que não existia filho de Deus coisa nenhuma, que aquele cara era um maluco, né? E acabaram crucificando. Voltando ao nosso assunto, Paulo, após a sua conversão, a morte de Cristo, né, e a ordem de Cristo, passou a pregar o Evangelho aos gentios. Por quê? Porque os judeus ainda estavam vivendo um momento de transição, né, entre o sistema das leis mosaicas, né, que eles, inclusive tem judeus até hoje que guardam as leis mosaicas, tentam guardar, que é impossível, mas eles estavam vivendo uma transição entre a lei mosaica e o novo Evangelho de Cristo, o Evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo. Aquele Evangelho que não tinha mais igreja, não tinha mais templo, não tinha mais sacerdote, não tinha mais líderes religiosos, não tinha mais dízimo, não tinha mais nada. Era apenas um Evangelho espiritual entre você e Deus, que é o que nós temos hoje, né? É o que está vigente hoje, meus irmãos. Paulo, então, começou a andar pelo mundo no sentido de difundir ou divulgar o Evangelho verdadeiro de Cristo. E ele andava pelas cidades. Preste bem atenção, vocês. Paulo andava pelas cidades, né? Por exemplo, Roma, Éfeso, né? Tessalônica, que mais?
E outras cidades que nós vamos estar, Corinto, outras cidades que nós vamos estar estudando hoje, no sentido de que Paulo chegava numa cidade, ele pregava o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e organizava ali um povo de Deus, um povo de Cristo naquela cidade, né? E aí ele viajava para outras cidades. Quando ele estava distante e ele ouvia, ia pela saudade ou ouvindo problemas que ficaram lá naquele local, ele resolveu escrever as cartas aos chamados povos de Deus naquelas cidades, né? Então veja você, a carta aos Romanos. Então, no início da carta aos Romanos, Paulo começa a carta dizendo assim: Paulo, servo de Deus, a todos que estáis em Roma, amados de Deus. É assim o início da carta aos Romanos. Romanos 1, de 1 a 7. Ele está falando ao povo amado de Deus que vive em Roma. Não é uma igreja. Não é uma placa de uma igreja. Ah, você que mora lá na igreja fulana de tal em Roma. Ah, você que frequenta o templo fulano de tal em Roma. Não, ele estava falando para um povo, né? Da mesma forma, a carta aos Corinto, né? Aos coríntios da cidade de Corinto, Paulo disse assim: Paulo, apóstolo de Cristo, a igreja de Deus que está em Corinto, os santificados em Cristo. 1 Coríntios 1 e 2. Então, de quem ele chamou de igreja? Os santificados em Cristo. Pessoas, gente, não é no local, né? A carta aos Efésios, a mesma coisa, né? Aos amados irmãos de Éfeso, amados de nosso Senhor Jesus Cristo, que ali estão, né? Sempre para um grupo de pessoas que amavam a Cristo, pessoas. Ele nunca mandou uma carta para uma igreja de Corinto, para uma igreja de Roma, para uma igreja de Éfeso, né? A carta ao irmão Timóteo, ele próprio fala, né? A igreja, a carta ao meu irmão Timóteo, verdadeiro filho de Deus, 1 Timóteo 1 e 2. Então, ele estava falando de um servo de Deus, para um servo de Deus, a carta aos Timóteos. Nunca foi citado, irmãos, nome, ou pelo menos assim uma indicaçãozinha de um local ou de uma igreja. Sempre pessoas. Igreja são pessoas. Igreja é o povo de Deus que está nesse mundo. Não existe igreja constituída, né, legalizada, CNPJ, placa. Isso é coisa que o ser humano inventou no século IV depois de Cristo, num golpe, né? Um golpe que foi dado ao sistema, pelo sistema político da época, através de Constantino, que criou a primeira igreja oficial, constitucionalizada, né? Cobrando dízimos e construindo e elegendo representantes. Ali se iniciou essa bandalheira que tem hoje no mundo. Só no Brasil, mais de 50 mil igrejas com placas diferentes, doutrinas diferentes. Uma verdadeira Babilônia, né? Então, é isso que nós temos que entender hoje, irmãos. Paulo falava de um povo
né, amado por Jesus Cristo, que vivia em cidades, cidade de Roma, cidade de Corinto, cidade de Éfeso, cidade de Tessalônica, e uma carta ele escreveu para o irmão Timóteo, né? Então, são cartas que ele escrevia para o povo de Deus que ele deixou naquelas cidades por onde ele passava. E ele dizia para as pessoas: não saiam do verdadeiro evangelho que eu vos deixei, porque virão gente com falso evangelho para tomar de vocês o direito e a benevolência do nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem que continha nas cartas era para influenciar os cristãos, né, para que eles permanecessem no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, o povo judeu vivia uma transição para se transformar também em um adorador espiritual de Jesus Cristo, né? Por quê? Porque nesse momento ali nós vivíamos uma transição entre o povo judeu para o adorador espiritual, aquele povo que estava saindo da mácula da lei para ir para a adoração em espírito e em verdade, do qual o profeta João Batista falou tanto, né? E Jesus falou também para a mulher samaritana no poço: virá o dia em breve que você vai adorar a Jesus, a Deus em espírito e em verdade. Não existirá mais lugar para adoração. Em qualquer lugar você vai poder adorar a Deus, né? Essas cartas nunca foram direcionadas a uma igreja com placa. Elas foram direcionadas a uma coletividade, um grupo de pessoas que adorava a Deus, né? Como eu tinha dito. E as cartas, elas, embora Paulo chama de igreja em alguns locais, a igreja chamada nada mais é do que uma reunião de gente, chamadas iglésias, né, na linguagem da época, ou uma junção de pessoas, ou um grupo, né, que posteriormente, no golpe, passou a se chamar igreja, mas na verdade eram iglésias, né, que significava a junção daquele povo de Deus naquela cidade. E todo o povo de Deus, seja ele judeu, seja ele grego, seja ele gentil, todos os que, em Gálatas, por exemplo, né, na carta aos Gálatas, ele fala assim, em Gálatas 3:29, desta forma, não há mais judeus, nem grego, não há servo, nem livre, nem há macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo. Olha só, irmãos, dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois em Cristo. 1 Gálatas 3:29. Aí Paulo está dizendo que não existe mais divisão entre pessoas, todos são perante Cristo, iguais. E por que essas igrejas são diferentes de hoje? Porque uma fala que está certa, prega uma doutrina, a outra diz que a doutrina dela que é certa, a outra fala que a outra não presta, a outra diz que o pastor da outra não presta, que a doutrina dela está errada, porque se Paulo dizia que todos nós somos um em Cristo, e não é mais gentil, não é mais judeu, não é mais servo, não é mais livre, não é mais fêmea nem macho, todo mundo é igual perante Jesus Cristo. Mas essas igrejas não pregam liberdade, não pregam igualdade, eles pregam divisão de pessoas. Ora, se você não é da minha igreja, você não presta. Você está perdido, você está condenado, você vai para o inferno. Se você está na igreja do outro, você vai para o inferno.
Se você vai para a minha igreja, você vai para o céu. Baseado no que isso está sendo dito, irmãos? No que? No livrinho que o pastor escreveu, ou o chefe da igreja escreveu, ou um suposto profeta da igreja escreveu? Espera aí. Quem tem autoridade? Jesus ou homens para dizer isso? Amados, preste atenção no que a gente está dizendo para vocês. Leiam a Bíblia, por favor, né? Porque existem coisas tão óbvias que a gente fica impressionado as pessoas não entenderem. Como que 50.000 igrejas diferentes pode ser ideia de Cristo? Como? Se ele pregou que todo mundo é igual perante Deus. Como ele ia pregar, ele ia aprovar um negócio desse? Peraí, ou Cristo falou coisas equivocadas na Bíblia, ou esse povo está errado. Eu fico com Cristo, né? Porque Jesus pregou a igualdade de todos e que o povo de Deus é um só. E ele disse: meu povo está esparramado por vários apriscos. A mim convém juntá-los. E aí haverá um só pastor e um só aprisco. Quer dizer que esses apriscos, bilhões que tem por aí, não são de Jesus. Porque se eles já tivessem um aprisco verdadeiro, Jesus não precisaria juntá-los. Não é verdade? No nosso vídeo aí em cima, você vai ver mais ou menos o que a igreja atual prega e o que a igreja de Jesus prega, né? O que é sagrado para a igreja atual? Vamos lá. Primeiro, ir no templo, participar das atividades da igreja, cooperar, pagar dízimo, oferta, etc, etc. Para Jesus, amar ao próximo, né, como a si mesmo. Só isso. Segundo, nas igrejas locais, nas igrejas de hoje, qual que é mais importante? Batismo, ceia, dons, cultos, etc, etc. E para Jesus, ide e pregar o evangelho. Só. Simples, não? É por isso que eu disse que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é simples. O que é sagrado para a igreja atual? Não fumar, não beber, não ouvir música mundana, não vestir roupas mundanas, não falar com mundanos, não se prostituir, não usar roupa curta, etc. Para Jesus, atire a primeira pedra que não tiver pecado. Né? Justiça que me excede, Mateus 5,20. Ah, irmãos, mas então pode fazer tudo isso? Não, não pode. Não pode fazer nada disso, né? Porém, você não pode dizer que uma pessoa está condenada porque ela faz isso. Nenhuma pessoa tem autoridade para falar isso nessa terra. A não ser Jesus Cristo. O que também é mais profano para as igrejas atuais? Contaminação do mundo, com o mundo. Ah, você não pode se misturar com o mundo. Como não? Você vive aonde? Segundo, não praticar ritos, né, da igreja. 3, não ir ao templo. Então, o que não pode? Se misturar com o mundo, não fazer aquilo que a igreja pede. Segundo, não ir à igreja. O que é bom, o que é ruim para Jesus? Não amar ao próximo, não evangelizar e oprimir as pessoas por meio de religião. Coisa que o sistema religioso mais faz, né? Opressão, medo, né?
Então, o sistema religioso ele produz um crente eclesiocêntrico e que vive dentro da igreja. Cristo produz um cristão cristocêntrico e vive para Cristo. Qual que você quer ser? Esse da igreja, moldado pela igreja, ou esse cristão moldado por Cristo? A decisão é somente sua, irmão. Somente sua, né? Paulo dizia: não nos deixemos ser enganados por doutrinas erradas que não fazem ver a igreja como um ajuntamento de tijolos e cimento, pois Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 17, 24 e 27. Né? Em Atos, no livro de Atos, né, dos apóstolos, é dito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Será que os pastores de hoje rasgam esse versículo? E que Deus não precisa de nada que o homem faça com suas mãos para ele? Será que as pessoas rasgam esses versículos da Bíblia? Ignoram? Ora, irmãos, ora, impossível, né? Impossível. Nós precisamos rever o nosso conceito de religião, irmãos. Todos nós precisamos. Porque senão nós vamos estar perdidos dentro da igreja. As igrejas estão perdendo, levando as pessoas à perdição, porque contam um monte de coisas que saem da cabeça de homens e transformam em verdade na cabeça das pessoas. Bom, eu queria contar para vocês um pouquinho, resumidamente também, o que aconteceu com o sistema religioso. Por que existe todo esse caminhão de igreja, né? No mundo, sei lá quantos milhões de igrejas existem. No Brasil são 50 mil. Né? E todo dia aumenta. Existe um estudo aí que aumenta a média de 2.000 igrejas por mês. Né? No Brasil. O cara vende um carro e monta uma igreja, irmãos. Jesus não está nisso. O cara vende um terreno e monta uma igreja com o objetivo de juntar gente lá dentro e receber dízimo. Jesus não está nisso, irmãos. Por favor, compreendam, entendam. Ah, mas tem gente boa dentro da igreja. Tem, claro que tem. Eu não estou aqui falando de igreja, de pessoas. Né? Jesus disse que existe gente dele em todos os apriscos. Existe gente de Deus em todos os lugares, irmãos. Eu estou falando de um sistema corrupto. Uma fraude que foi feita. E a pessoa está lá dentro, defendendo esse sistema corrupto. Esse negócio que assalariou pessoas, que deixou gente milionária. Tem pastor hoje que é mais rico do que empresário. A Câmara dos Deputados está lotada de religioso. Espera aí, essas pessoas querem levar a gente para o céu? Ou querem se enriquecer? Né? Vamos acordar, irmãos, por favor. Vamos acordar. Bom, eu queria, resumidamente, dizer, eu coloquei um mapinha mais ou menos aí para vocês entenderem. Até o século IV depois de Cristo, os cristãos viviam em grupos, como Paulo pregou nas cartas, né? Os grupos que se reuniam em cidades, em casas, embaixo de árvores, embaixo das pontes, embaixo em locais
diversos, né, para estudar, para conhecer Jesus. No século IV depois de Cristo, um imperador chamado Constantino deu um golpe, né, no sistema, no cristão verdadeiro. Por quê? Ele matava cristão, ele perseguia cristão, ele era uma pessoa que adorava ídolos, adorava imagens, adorava pouco, esse Constantino. De repente, ele percebeu que não adiantava matar o povo de Deus, porque o povo de Deus crescia cada dia. Ele deu um golpe, ele falou assim, bom, se eu não posso com o inimigo, eu vou me unir a eles, né? A história fala que a mãe dele convenceu ele a virar cristão também, né? E ele era pagão, reconhecidamente pagão, adorava um monte de deuses, inclusive o deus Sol, né? Deus de toco, etc. Aí ele transformou-se em cristão e criou a primeira igreja, onde foi o primeiro papa, né? Aí a primeira igreja católica romana, porque ele era o imperador Constantino de Roma, criou a primeira igreja, se transformou no primeiro papa e criou um mega templo para colocar as pessoas ali dentro. E as pessoas começaram a frequentar aquele local para dar dinheiro para ele. Ele criou um clero ali para cuidar daquele local e dali para cá virou tudo isso que você viu hoje, né? As pessoas abandonaram o cristianismo verdadeiro e foram para o cristianismo templário, criado pelo ser humano, com doutrinas, regras, etc, etc. E dali, dessa igreja, no século 1500, 1400 e pouco, né? Aí teve a Revolução, né? Que você conhece, a grande revolução religiosa do século 1600. Aí veio Martinho Lutero, veio um monte de gente e se romperam com a Igreja Católica. E daí nasceu as igrejas evangélicas, né? Aí vocês veem, de um lado nasceu as igrejas tradicionais evangélicas, a luterana, a presbiteriana, a batista, né? De um lado nasceu a anglicana, a metodista, a Assembleia de Deus 1911, Deus e Amor, né? Depois nasceu as pentecostais, né? Que são essas mais menos recentes, Assembleia, Deus e Amor, etc. Depois nasceu as neopentecostais, que é essas mais novas, chamada IURD, que é a Igreja Universal, a Internacional da Graça, a Igreja Mundial, né? E virou um balaio de gatos, todos eles com o mesmo objetivo: enriquecer ilicitamente em nome de Cristo. Todos, sem exceção. Ah, Paulo, mas tem gente boa. Claro que tem gente boa. Eu não me ousaria, nem tenho autoridade para isso, em dizer que não tem gente boa honesta dentro dessas igrejas. Tem. Enganados, mas tem, né? Tem, tá lá enganado lá, mas tem. Só que tem um detalhe: Jesus vai buscá-las. Aqueles que são de Deus vão ser arrancadas de lá, porque Jesus afirmou que vai levar todas para o seu aprisco, né? Eu tenho certeza disso. Por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês, porque eu tenho certeza que Jesus vai tirar elas de lá, né? Para poder salvá-las. É isso que eu tenho no meu coração. Por isso eu estou aqui, né, fazendo esse vídeo para vocês, para que vocês entendam que o nosso Cristo não tem religião. O nosso Cristo não tem igreja. Ele é igreja. Ele é. Ele é. E nós somos o povo dele. Esse mundo de casa aí que eles chamam de igreja é para ganhar dinheiro, né? Um iluminado lá teve uma ideia lá, vou montar outra igreja, inventou um nome bacana, colocou e virou isso que você viu, tá vendo aí, tá bom?
Continuando o nosso vídeo, para a gente tentar ser breve, a coisa está tão estranha, irmãos, que é tão fácil você entender, né? Jesus disse, o apóstolo João disse em várias passagens bíblicas, inclusive em João 10:10, que é a mais famosa, de que não existe dois pastores nesse planeta, só um, Jesus Cristo. Os outros são mercenários, né? E o mercenário que não cuida das suas ovelhas e vê o lobo e foge. Aí o cara fala assim, mas o mercenário é o diabo, mas e o lobo, quem é? Porque são três pessoas que Jesus fala aí. O pastor, o mercenário e o lobo, tá? O pastor é ele, Jesus, nós sabemos. Porque há um só pastor e um só rebanho, né? Aí tem o mercenário. O religioso fala que é o diabo. Mas e o lobo é quem então? É fácil entender a Bíblia, irmãos. É fácil, é só você ler, né? Porque se Jesus é o pastor único e o mercenário é o pastor da terra, esses aí, o lobo é o diabo, né? Então veja bem a cronologia. Eu sou o bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz, Jesus. Aí vem o mercenário, né? O mercenário, o pastor terreno, e quando vê o lobo, foge. Quem é o lobo? Vocês sabem quem que é, já falei. Então, existe um só pastor e um só rebanho. Meu Paulo, mas lá em Coríntios está dizendo que Deus deixou o pastor, não sei quem, deixou o bispo. São dons, irmãos. Dons. As pessoas tinham dons naqueles grupos que eu falei para vocês no início. Não tinha dom de pastorear e levar as ovelhas a Cristo. Deus deixou o dom de pastor para ele, né? Mas tinha o bispo, tinha aquele ancião que cuidava do grupo, organizava o grupo, reunia também, mas era dom, não é cargo. Eles criaram cargos de pastores, ganham dinheiro para isso, irmão. São assalariados. Não é isso que Jesus disse. É só você ler o contexto. Paulo falou disso. É bom que tenha um pastor lá no grupo de Efésios, para que ele possa ajuntar as ovelhas para Cristo. Mas é um dom, né? Como um tem dom para cantar, o outro tem dom para jogar futebol, né? Deus deixou dons para as pessoas. Não é para o cara ganhar dinheiro com isso, né? Não era para o cara ganhar dinheiro com isso. Era para ele trabalhar, viver com o suor do seu rosto e usar o dom dele de levar ovelhas para Cristo, como nós estamos tentando fazer aqui, né? Nós não recebemos nada para isso aqui, pelo contrário. E tem milhares nessa internet aqui que fazem isso de forma gratuita para que as pessoas possam conhecer o verdadeiro Cristo. Irmão Paulo, mas que mal tem? Tem. Jesus disse que é bom e você tem que viver com o seu rosto, né? Mas aí tem uma passagem que fala que o Paulo fala que é bom que o dirigente, o pregador viva com o salário do templo. Aquela passagem, irmãos, Jesus estava falando dos levitas, do povo levita. É bom que o povo levita viva
do dízimo? Porque estava escrito na lei de Moisés, né? Deus deixou escrito que o povo ia pagar o dízimo para sustentar a tribo dos levitas. E Jesus falou, é bom, porque eles vivem do evangelho, né? Que eles vivam, porque Deus mandou. Então, eles cuidavam do templo de Jerusalém, os levitas. E Jesus falou, é bom que eles vivam no evangelho, porque Deus mandou. Agora, nós estamos falando depois da morte de Cristo, onde o sistema religioso, né, aquele sistema sacerdotal da tribo dos levitas foi extinto. Não existe mais nenhum religioso aqui nessa terra nomeado por Cristo. De forma alguma. Senão eu não diria que ele é o pastor, ele é o único pastor e um só rebanho. Ele ia falar uma coisa e depois dizer outra. Não diria, né? Não diria porque Jesus não mente, não falha com a palavra e a palavra dele é eterna. Não creia nessas besteiras aí, né? São contradições que eles inventaram. Eles pegam o que está num contexto, colocam em outro contexto para encaixar no que eles fazem. Ah, mas Jesus falou lá que é bom que tenha pastor. Tem pastor bom. Pastor, o dom de ser pastor, de pregar o evangelho para as pessoas. É bom, né? Eu até acho, tem um lugar que Paulo fala que as pessoas podem ajudar a obra de Deus através de ofertas. Dízimo não, porque foi extinto. Dízimo quem paga dízimo está amaldiçoado, porque Jesus Cristo falou que quem vive sobre a lei está amaldiçoado. Agora, a oferta voluntária, se o cara quiser dar, problema dele. Agora tem que saber para quem dá também, irmãos. Se for para o cara se comprar carro, comprar casa, você está pecando também junto com ele. Porque eu tenho certeza, por que eu digo isso para vocês? Eu tenho certeza que o apóstolo Paulo, que andou 50 mil quilômetros, segundo as histórias bíblicas, né? Há 2018 anos atrás, a pé e de jegue, e de carrocinha, de cavalinho, eu não acredito que alguém não tenha ajudado ele com alguma coisa. Possivelmente tenha. Embora ele diga que ele não quis viver do evangelho. Por quê? Ele falou que era bom que os levitas vivessem no evangelho, mas ele não queria. Ele falou, eu não sou levita, eu vou fazer tenda para mim viver. Eu não sou sacerdote levita. Então ele falou que o outro era bom viver, mas ele não. Agora, alguma ajuda, com certeza, ele deve ter recebido, né? E eu também defendo que se uma pessoa vai fazer uma evangelização, pregar um evangelho puro e verdadeiro de Cristo, numa cidade a 200 quilômetros da casa dela, e tiver um grupo de irmãos ali que puder ajudar ela a pagar a gasolina, é bem legal. Creio que Jesus ficaria contente com isso. Agora, pagar o salário no final do mês para ela comer, para ela pagar aluguel, não, isso não. Isso é contra a lei de Deus, radicalmente contra. Então você vê ali, no nosso vídeo, está escrito ali, eu estou lendo a Bíblia do jeito errado, né? Eu acho que estou lendo a Bíblia do jeito errado. A Bíblia diz que há um só pastor que está no céu, eu tenho um pastor que vive no meu bairro, a contradição. Ela diz que o dízimo é alimento para os necessitados, meu pastor diz que ele deve 10% do meu salário. Para começar, o dízimo que era dado lá no templo não era dinheiro, era produtos agrícolas. Eles transformaram em dinheiro por conta própria. Aí o pastor, para enganar você, fala que não tinha dinheiro naquela época. Mentira. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata por Judas. Judas pegou 30 moedas de prata dos religiosos para matar Jesus
E os religiosos aqui falam que não tinha dinheiro na época, por isso tem que ser agora, tem que ser dízimo em dinheiro. Ah, que é isso. Que brincadeira sem graça. Né? A Bíblia diz que não devorar em público, como fazia os fariseus, né? Os hipócritas. Meu pastor olha até na televisão, ele está dizendo. Você vê? A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E meu pastor diz que o templo é a casa do Senhor, a igreja é a casa de Deus. Mas como é que ele não habita lá dentro? Como é que é a casa dele? Contradições, né, irmão? Então, existe uma igreja que o povo chama, né? Que fala que você tem que sair do mundo para entrar nela. E ela é mais mundana que o mundo, né? É estranho, irmãos, isso. Você tem que sair do mundo para entrar na igreja, agora a igreja lá dentro é mais mundana do que lá fora. Né? É o que nós vamos estudar um pouquinho agora. Né? A igreja espiritual e a igreja carnal, a igreja negocial, a igreja comércio. Nós vamos estudar um pouco agora. A igreja espiritual, meus irmãos, para a gente finalizar o nosso vídeo, é a igreja verdadeira de Cristo, né? Nós temos que entender, antes de mais nada, que a igreja espiritual não tem nada a ver com religião, né? A religião é o conjunto de regras estabelecidas por humanos. As igrejas fazem aquelas convenções, fazem aqueles encontros, fazem aquelas grandes reuniões para estabelecer regra para os coitados que vivem lá dentro dela, né? A igreja de Jesus, a igreja verdadeira, espiritual, é outra história. A regra da igreja de Cristo está escrita dentro do coração e da mente do homem. É o amor que você tem pela pessoa, é o amor que você tem para com Cristo. Isso é a igreja. Jesus é seu pastor e você é um membro da igreja de Cristo. A igreja é a palavra igreja é uma tradução da palavra grega chamada eclésia, né? Que é composta da composição ek, que significa de fora, e mais o verbo kalel, que significa chamar. Ou seja, o seu sentido mais usual é refletir-se aquelas pessoas que Deus chamou para separarem do pecado. Chamados para fora, né? Seria. A palavra igreja em grego significa chamados para fora. O pastor chama você para dentro. Coerência, né? Para você viver você é chamado para fora desse mundo, né? Para que você viva uma vida com Cristo. Esse é o significado da palavra igreja. Aí o pastor vai lá e chama você para dentro da igreja dele, para viver naquele amaranhado de leis e regras que eles estabelecem, né? O principal sentido da palavra igreja se refere à igreja do sentido espiritual, composta por todas as pessoas que entregam sua vida a Cristo, independente de onde essa pessoa estiver fisicamente. Ela pode estar lá em cima no topo de uma ponte. Se ela entregou a vida a Cristo, ela já faz parte da igreja de Cristo. Ela pode estar dentro de uma mina de carvão a 30 mil metros de profundidade. A 30 mil metros de profundidade. Se ela entregar a vida a Cristo, ela faz parte da igreja de Cristo. Ela pode estar dentro de um avião a 10 mil pés de altitude. Se ela entregar a vida a Cristo, ela passa a fazer parte da igreja de Cristo. A igreja de Cristo não tem local físico, meu irmão. Não tem. Né? Ela tem a salvação. Essa pessoa já faz parte da igreja. Está escrito em 2 Coríntios 15, 5, 17, 19. A Bíblia ensina que a igreja é a noiva que Jesus Cristo veio buscar. 2 Coríntios 1, 2, Efésios 5, 25, 27 e Hebreus 9, 28. A Bíblia ensina que a igreja que é uma construção, né?
de pessoas. Jesus fala de uma construção de pessoas e que ele é o cabeça, né, dessa igreja espiritual. E as pessoas são as pedras, né, dessa construção espiritual. Então, aí que foi feita toda uma confusão de templo de pedra, né? Por isso que ele diz que Pedro seria a pedra da igreja dele, porque ele seria a cabeça e Pedro uma das pedras, né? E o povo já transformou isso que Pedro seria a primeira pedra do templo. Tudo confusão, irmãos, né? Aí nós entendemos que a Bíblia também diz que a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça. Efésios 1, 22, 23, né? Colossenses 1, 18, Efésios 4, 15, 16, Efésios 5, 23. E nós individualmente somos os membros desse corpo. 1 Coríntios 12, 12, 27, Efésios 5, 29 e 30. Lê lá, tá? Mas a pergunta é, se eu faço parte da igreja espiritual do corpo de Cristo, para que eu preciso frequentar uma igreja de pedra? Claro que não, né, irmão? Se você é uma igreja, a igreja real de Cristo, para que você precisa frequentar uma igreja de pedra? Formada de homens, engravatados na maioria das vezes, né? Falando um monte de doutrina que eles decidiram por conta própria lá. Óbvio que não, irmão. Dobra o seu joelho e fala com o seu pastor, que é Jesus. Em contrapartida disso, existem as igrejas chamadas denominações religiosas, que nós chamamos de igrejas comerciais. O cara pega, vende um carro, faz pega um contadorzinho lá, faz um estatuto, registra no cartório, compra uns bancos, umas cadeiras, uma caixinha de som e vira uma igreja. Ele vira o ungido do Senhor e você vira a ovelhinha dele e ele quer receber o seu dízimo. Essa é a igreja que eles pregam pelo mundo afora aí. Uma já virou as mega igrejas, né? Os caras têm avião, helicóptero, jato e iate e você mora numa casa e paga aluguel. E você tem que pagar dízimo para ele. Que justiça é essa, meu irmão? Que justiça é essa? Para com isso. Ah, mas eu dou o dízimo porque tem que pagar a água, a luz da igreja. Quem fez a igreja que pague a água e a luz da igreja? O cara que criou a igreja que vai lá e paga. Entendeu? Se não, corta. Pega o seu dinheiro, dá para os pobres, dá para os necessitados. É isso que Deus quer de você. Ah, meu pastor tem que pagar a água, a luz e o aluguel. Paga ele. Ele que fundou. Não é não? Então, essas denominações religiosas negociadas aí, ou comerciais, como chama, ela está cheia de questões doutrinárias que eles inventam, né? Você pode usar essa roupa, não pode usar essa, você tem que guardar o sábado, você também não tem que guardar, você usa isso, você não pode comer isso, você pode comer aquilo, você não pode usar roupa tal, tem que usar véu, essas coiseiras todas aí que eles falam, né? Você pode assistir televisão, você também não pode ver isso, não pode ver aquilo, não pode jogar bilhar, ou não pode jogar futebol, blá, 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 né? Tem as questões culturais nas igrejas, né? Ah, porque o pastor lá do 1900 e bolinha inventou que não podia fazer isso, aí a cultura da igreja ficou daquele jeito e é até hoje. Inclusive, os pastores passam as igrejas de pai para filho, viu, irmãos? É familiar o negócio mesmo, grana. Ah, o pastor passa para o filho dele ou passa para o neto, ou passa para o sobrinho, ou passa para o primo, ou passa para o cunhado. E ali vai se perpetuando, né? Todo mundo ali, e você fica ali no banquinho da igreja pagando dízimo.
Essa é a regra da igreja comercial, né? Ou então, quando ela fica grande demais, aí você elege um monte de capa preta para te administrar o seu bem, né? Porque aquilo ali é um bem comercial, é negócio. E você fica ali só curtindo praia, avião, jato, helicóptero, Israel, né? Os Estados Unidos, Miami, e os caras ficam cuidando da sua igreja, negócio aí. Agora, se você vai para o céu, para o inferno, problema seu, meu irmão. Ah, mas Paulo, lá dentro da igreja eu vi milagre acontecer, mas milagre pode até que aconteça, né? Deus diz que a fé das pessoas curam elas. E a fé da pessoa pode curar uma pessoa em qualquer lugar, até dentro da igreja. Eu acredito nisso. Mas não porque o pastor quis. Foi porque Deus quis. Né? Então esses caras não têm poder nenhum. Por que eles não vão curar a pessoa lá no hospital? Já viu um pastor lá esses curandeiros aí lá no hospital curar? Sabe por quê? Porque lá não tem boca, irmão. Lá ou cura ou a farsa acaba, né? E lá não tem boca, não. Lá não é dor na canela, não é dor de coluna, né? Não é coisa é feia, lá ninguém vai, né? Só não faz uma visitinha, faz uma oraçãozinha, uma canela. Aí se o cara morreu, a fé dele era pouca. Eu dou risada, sabe por quê? Mas eu acho um absurdo as pessoas acreditarem nisso, porque é o seguinte, olha que cômodo que é isso. Aí eu vou orar para um doente lá grave, né, na casa. Se ele sarar, eu sou o curador. Se ele morrer, a fé do cara era pouca. Então você não perde nunca, né? Não tem perca é zero. Ai, meu Deus, cada coisa. Não dá para entender, né? Então, os escândalos que tem nessas igrejas, corrupção, adultério, tudo camuflado, escondido, sabe? Sujo, nojento, ali dentro. Aqueles líderes fazem aquelas maracutaias para esconderem aquela sujeira debaixo do tapete, para dizer que a igreja dele é melhor que a do outro. Falso cristão, cheio de falso cristão, dentro da igreja é santinho, lá fora na rua Deus me livre, ninguém aguenta o cara, não paga ninguém, briga com todo mundo, discute com todo mundo. Sabe, gente que não tem nada a ver com Cristo, né? E tem também a submissão que as pessoas impõem sobre as outras. Ah, eu sou o pastor, você tem que me obedecer. Jesus diz que todo mundo é igual, né, irmãos? Então, preste atenção vocês. Nós estamos vivendo, né, um momento em que é hora de procurar Cristo. Chega de homens, chega de igrejas fraudulentas, chega de coisa mundana, coisa feita pelo homem. Vamos nos unir e nos acharem a Cristo, o verdadeiro Cristo, né? Aquele que morreu por nós na cruz. Chega de dar moral para essa gente que não tem caráter. Chega, né? Até no nosso vídeo aqui eu coloquei, não deixe de congregar, né? Tem uma passagem bíblica que fala que, o apóstolo Paulo fala que é importante não deixar de congregar. Eles usam muito esse texto para dizer que você tem que ir na igreja. É mentira, irmão. Congregar não é reunir num culto religioso, não é participar de ritual de igreja, dança, coreografia, né? Jesus não fazia isso. Jesus reunia, congregava pessoas no meio dos campos, debaixo de árvores, né? Quando você está repartindo pão com outra pessoa, você está congregando. Jesus diz que onde tiver um ou dois eu lhe dizer meu nome, eu ali estarei. Isso é congregar, né? E para finalizar o nosso vídeo, uma frase que eu deixei bem destacada aqui para você ver. Ir em igreja
não faz de você um cristão, assim como você ficar dentro de uma garagem não faz de você um carro. O que faz de você um cristão é só o seu relacionamento com Cristo. Entenda, irmão? Se você ama o seu próximo, se você ajuda as pessoas, se você ama Cristo, se você aceitou Cristo como seu Salvador, você não precisa frequentar nada, nem pagar nada para ninguém. Jesus já te encontrou. Jesus já te salvou. Se você amou Ele, Ele já te amou. Ele falou isso. Não pense que você que me encontrou, eu te encontrei primeiro. Quando o seu coração ama Cristo, Jesus já te encontrou. Ele já tinha te achado, como ele achou Paulo, né? Como ele achou Pedro, como ele achou os apóstolos. Ele acha as pessoas. É ele que acha. Não é o pastor. Não é você procurando gente na cidade que você vai achar. É Jesus que acha. Romanos 8, 29 e 30. Leia na sua casa. Aproveita desse vídeo. Leia Romanos 8, 29 e 30. Jesus fala assim: eu é que escolho, eu é que santifico, eu é que glorifico. É Ele. A nossa função de pregar o Evangelho é só para que as pessoas encontrem Jesus. Só isso. Depois é Ele que resolve tudo. Não é pastor na igreja. Você não precisa ficar 30 anos na igreja para você conhecer, para você ganhar a sua salvação. Quando você encontrou Jesus, você já ganhou. Porque o que tinha que ser feito, Ele já fez. Você já foi salvo por Ele na cruz. Você só precisa encontrá-lo. Entenda, irmão? Entenda, tá? Leia a palavra de Deus, busque a Bíblia, não acredite em religioso, tá? Não precisa acreditar em mim também, busque a Bíblia, a palavra de Deus. Ela vai te ensinar a conhecer o verdadeiro Cristo, aquele que eu conheci e que milhares de pessoas já conheceram. Nós vemos aí pela internet muitos amigos pregando o verdadeiro Evangelho de Cristo, né? Temos inclusive ex-religiosos que hoje estão pregando o verdadeiro Evangelho de Cristo, gente que já frequentou tempo que nem eu, hoje está pregando o verdadeiro Evangelho de Cristo. É isso que você precisa, encontrar Cristo. E para encontrar Cristo, você precisa buscar a Bíblia, e a Bíblia vai te fazer encontrá-lo verdadeiramente, livre desses templos, livre dessas maracutaias comerciais que estão instaladas aí. Amém? Eu queria que todos ficassem com o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.